Shalom! Sejam bem-vindos ao canal da Igreja VIP. Hoje iremos dar continuidade à série A Eternidade e neste terceiro vídeo o pastor Luiz Dias irá abordar o tema O Tribunal de Cristo, onde ele nos ensinará um pouco mais sobre a palavra de Deus, nos trazendo luz e discernimento que precisamos para nos preparar para o que virá. Vem comigo! Vamos à nossa jornada pela eternidade. Como é que vocês estão? E o que vocês estão pensando a respeito daquilo que o Senhor já tem falado? Vamos à eternidade, amém? Temos falado sobre isso, essas últimas ministrações. Domingo passado também falamos. E você pode estar acompanhando as ministrações, vocês podem estar revendo as ministrações que estão lá, estão gravadas no Facebook, tá certo? E nós vamos então agora andando para a eternidade, mas vamos recapitular o que nós já falamos até aqui, para que você não perca nada, para que você se sintonize naquilo que Deus tem para falar com você, amém? E a primeira coisa que dissemos é que você é eterno, você tem que saber disso, você é eterno, e você não foi feito apenas para durar aí algum tempo, ou não é, você não vai chegar a 100 e poucos anos, 120, tá bom? Mas Deus tem muito mais para você, Deus tem muito mais. E você não nasceu para morrer, você nasceu porque você é eterno. O seu corpo pode parar, pode falhar, mas a tua existência não termina. O teu corpo pode terminar, mas a tua existência não termina. E isso nos leva a pensar e nos leva a refletir que nós temos que nos preocupar com a eternidade. E pensando nisso, o que o Senhor Jesus falou? Bom, se você tem que se preocupar com a eternidade, você precisa juntar tesouros nos céus. Se é para lá que você vai, você tem que ter tesouros lá. Muitas vezes ficamos preocupados com o nosso ganha-pão aqui, é verdade, nos preocupamos com isso, mas o Senhor está falando, você tem que ter o foco aqui, mas o teu foco você não pode perder, o foco na eternidade. E o Senhor falou, ajunta tesouros nos céus, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O que Jesus está falando com isso? Se você ajunta tesouros no céu, seu coração vai estar lá no céu. Se você ajunta só tesouros na terra, o teu coração vai ser só aqui na terra. Qual o problema disso? Que a vivência aqui na terra, ela é limitada, mas a vivência nos céus, ela é eterna. A vivência com o Senhor, ela é eterna. Então, se você é eterno, comece a pensar em ajuntar tesouros nos céus. E como assim? Como ajuntar tesouros nos céus? O tesouros nos céus que nós estamos ajuntando, ele virá em forma de recompensa. Nós falamos sobre isso. Deus tem para nós recompensa. Deus é um Deus galardoador, Ele é um Deus recompensador. O apóstolo Paulo fala que nós corremos a vida cristã com um objetivo. Qual é? É de ganhar uma recompensa. Não disputamos entre nós, corremos sozinhos, mas temos uma recompensa. E ele falou para que nós possamos correr de maneira tal a alcançar essa recompensa. Há uma recompensa esperando por você, amém? Você crê nisso? Porque você é eterno, você vai para a eternidade e ali existe uma recompensa que Deus está guardando para você. Uau, você gosta de recompensa? Gosta de recompensa? Quem não gosta, né? De ter uma recompensa? E quando acontecerá isso? Falamos então na semana passada sobre o tribunal de Cristo. É lá no tribunal de Cristo que acontecerá a recompensa. Diferente do juízo final, que é o julgamento dos incrédulos, o tribunal de Cristo será o julgamento dos salvos. Agora, não um julgamento para condenação, porque o próprio Senhor Jesus falou que aqueles que dão ouvidos ao que Ele diz e têm um relacionamento com Deus, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Está lá em Mateus 5:24. Então, o tribunal de Cristo não será um julgamento para a condenação, mas será um julgamento para a premiação. E o que seremos premiados? Pelas nossas obras, boas e más. E o que acontecerá se naquele dia você não tiver obras, você não for premiado? Se lembram da parábola que Jesus falou, que ele deu a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, e a um ele deu 1, e quando voltou o Senhor daqueles servos, aquele que tinha 5 multiplicou, aquele que tinha 2 multiplicou, e aquele que tinha 1, não fez nada, enterrou o talento, e ali os outros ganharam o galardão, mas aquele não ganhou o galardão. Então a minha pergunta, quando eu finalizei domingo passado, é:
se você não tiver galardão, você não vai ser salvo? O que você acha? Quero te convidar você a estar comigo nessa ministração desta manhã. Mas antes de falar sobre isso, queria falar alguma coisa que é importante, que é a razão pela qual nós estaremos ali no tribunal de Cristo. A Bíblia diz que nós estaremos no tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então é preciso eu pensar que eu vou estar no tribunal de Cristo, eu preciso pensar então nas obras que eu faço. Então vamos pensar na obra de cada um. Nós temos que entender, quando o Senhor Jesus nos salva, Ele nos dá a sua bênção, nos dá a sua vida, mas não é para ficar só para nós. É preciso compartilhar a vida de Deus. É a vida que o Senhor tem te dado, a bênção que o Senhor tem te dado, a salvação que o Senhor tem te dado não é exclusiva para você, ela é para você e é também para as pessoas que estão ao seu redor. Por isso que nós precisamos estar o quê? Falando e estar fazendo, tendo atitudes, fazendo obras, para que as pessoas possam olhar as nossas obras e possam se converter a Deus. Veja o que diz a palavra do Senhor em Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós fomos criados por Deus, amém? A nova criatura, a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, uma nova criação é, nós fomos criados por Deus agora, amém? Fomos criados quando nascemos, tá certo? Fomos criados quando nascemos, mas agora para o reino de Deus, nós fomos recriados, e nós fomos recriados com um objetivo. Qual é esse objetivo? Qual é esse objetivo? Criados em Cristo Jesus para o quê? O que está escrito lá? Boas obras. Deus foi criado, você foi criado em Cristo Jesus para boas obras, para ter boas atitudes, para ser exemplo, e Deus preparou, e Deus deseja isso, e Ele preparou para que você possa andar nela. Então, qual é o objetivo do cristão? Diga, qual é o objetivo do cristão? Fazer boas, é difícil falar, qual é o objetivo do cristão? Boas obras. Temos que entender isso, ter boas atitudes, isso que Deus preparou para que você pudesse fazer. Agora, interessante o texto que diz aqui, Mateus 5,16, porque fazer obras é resplandecer a luz, não sua, mas de Cristo, amém? Quando eu tenho uma boa atitude, uma atitude de amor, uma atitude de compaixão, uma atitude de misericórdia, eu não estou evidenciando a minha pessoa, mas eu estou evidenciando a luz de Cristo em mim, amém? Então Jesus falou, olha, resplandeça, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, não para que vocês recebam os holofotes, mas diz que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas obras, as vossas boas obras, e façam o quê? Glorifiquem a Deus, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. É fácil entender? Então, quando praticamos boas obras, estamos refletindo a luz de Cristo, e quando refletimos a luz de Cristo, e por causa das boas obras, as pessoas vão ficar impactadas, e vão, através das nossas atitudes, se converterem a Deus, amém? Muitas vezes você pode falar, bom, mas eu não sou um pregador, eu não sei pregar, eu não sei falar, tenho uma vergonha de falar em público, mas a tua obra pode evangelizar muitas pessoas. O que você faz pode impactar muitas pessoas, e foi para isso que você foi criado, amém? Para fazer boas obras, ter boas atitudes, ser exemplo, ser um testemunho. E é interessante que quando Jesus fala isso, Ele faz uma advertência, no Mateus 5,15, não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Você é luz, você tem que fazer as boas obras. Se você é luz, não se tem uma luz para esconder debaixo da cama. A luz ela não pode esconder, a luz precisa brilhar, amém? As suas obras você precisa aparecer. Bom, isso te lembra alguma coisa? Te lembra aquela parábola? A parábola do servo negligente. O que ele fez com a sua luz? O que ele fez com o que ele recebeu de Deus? O que ele fez? Ele escondeu na terra. É o mesmo princípio. Você é luz, amém? Resplandecendo essa luz através das suas atitudes, através das suas obras. Se você não fizer obras,
Se você esconder, eu estou com vergonha, criar uma ideia, criar um conceito, eu não faço nada, eu sou um cristão, mas olha, eu não conto para ninguém. Se você esconder essa luz diante do tribunal de Cristo, bom, não vai ser muito bom para você. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então aqui preciso que você entenda que as boas obras refletem o quê? A luz de Cristo em você. Amém? E que boas obras eu posso fazer? Eu quero te dar uma ajuda. Nós, primeira coisa, falamos que aquele que ajuda o necessitado, ele tem crédito para com Deus, não é isso? Provérbios 19:17 diz que ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Quando você se compadece do pobre, você ajuda, você tem um coração generoso, você está fazendo o quê? Emprestando a Deus. E lá no tribunal de Cristo, Deus vai acertar as contas com você, mas estaremos lá com crédito, não é? Se Deus está te emprestando, você está com crédito com Ele, não é? Isso não é bom? Quando chegarmos lá no tribunal de Cristo, nós vamos receber esse crédito, mas temos que fazer obras. Qual que é essa obra? Ajudar os necessitados. Isso é fato, está na palavra de Deus. Mas não é só isso, há outras circunstâncias que também nós podemos fazer obras. Efésios 4:8 fala que, por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Uma coisa Deus faz, quando nós nos convertemos, diz o que? Levou cativo o cativeiro, isso fala da conversão. E quando a pastora falou a respeito da maldição, o que fez? Deus, que a unção, ela despedaça o jugo. A unção, ela prende o jugo. E aqui está falando que Cristo levou o cativo, Cristo levou o prisioneiro, o nosso cativeiro, somos livres, amém? Em Cristo você é livre? Em Cristo você é livre. Agora o que Ele faz? Ele deu dons aos homens, deu dons a você, aquele que é um novo convertido, aquele que não é mais cativo, aquele que é livre, ele pode receber de Deus dons, para quê? Para que ele possa abençoar outros, tá certo? Você pode receber o dom de cura, você pode receber o dom de profecia, você pode receber o dom de revelação. E por que você recebe? Para você mesmo, para que você ganhe um status espiritual? Nada disso. Quando Deus te dá um dom, e é Ele que dá, porque o dom não é teu, não é? Eu não posso me valer de uma coisa que não é minha, tá certo? Não posso me valer de alguma coisa que não é minha, não posso dizer, eu tenho um dom e eu sou muito bom, porque tenho um dom, porque o dom não é meu. O dom é de quem? É de Deus, foi Ele que me deu, não é? Não posso andar de um carro dos outros e ficar me gabando dizendo que, olha só que carro bonito que eu tenho. Posso fazer isso? Não, porque o carro não é meu, o carro é do outro. Assim é um dom, o dom não é meu, o dom é de Deus. E agora, se é de Deus, Deus deu para um propósito. Qual é esse propósito? Que eu possa praticar boas coisas, que eu possa usar esse dom para abençoar as pessoas. Então essa é a finalidade do dom. Deus pode te dar isso, para que você possa fazer boas obras. Bom, Deus pode dar também ministérios. E aqui o apóstolo Paulo diz que, e ele mesmo, Efésios 4:11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aqui nós estamos falando de ministérios. Você pode receber o ministério pastoral, você pode receber o ministério de evangelista, você pode receber o ministério de mestre. E por que você recebe isso? Porque você é muito inteligente, você é muito capaz? Não, olha o que o texto diz. E ele mesmo aqui falando do Espírito Santo, o que aconteceu? Deu uns para apóstolos. Quem que nomeia? Pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, profetas. Quem é que coloca essas pessoas na igreja? Algum curso? Bom, existe o curso de teologia, mas o curso de teologia forma pastores, pode até formar, mas o chamado é Deus quem dá, ok? E por que Deus faz isso? Para engrandecer pessoas? Eu sou apóstolo, eu sou pastor. Tem diferença? Não tem diferença. Todos são chamados com um propósito. Qual é esse propósito? Fazer boas obras e ganhar vidas para o Senhor Jesus, amém? Está dando para entender? O que nós recebemos, e nós já falamos a um texto muito claro, de graça recebestes, de graça, fazer o quê? Dai. Se eu recebo um dom é uma dádiva. Quanto custa um dom? Nada, é uma dádiva. Se eu recebo, eu preciso o quê? Repartir.
Eu preciso fazer boas obras, e tudo isso que eu faço, que eu recebo e faço, está sendo contabilizado nos céus. Bom, mas talvez você pergunte, pastor, então, ajudar os outros até eu ajudo, mas eu não tenho dom nenhum, e eu não tenho ministério nenhum. Então, pastor, o que eu faço para ter crédito no céu? Como eu faço para ganhar tesouros no céu? Eu quero trazer um texto consolo para você, que está em Colossenses 3, 23, 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Olha só que ótimo, gostou desse texto? Talvez você diz, eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não tenho dom nenhum, mas você faz alguma coisa? Não faz alguma coisa? Você trabalha mesmo lá no seu trabalho, não é? Você está na escola, você vive com pessoas, e ele está dizendo aqui, quantas coisas, eu gosto disso, e tudo quanto fizerdes, não existe alguma coisa, diz que tudo que você fizer, se você fizer colocando o Senhor na tua frente, se você fizer como ao Senhor, e não aos homens, o que vai acontecer com isso? Você vai ter um galardão, tá certo? Por quê? Porque se eu faço para o Senhor, as pessoas vão ver isso, vão ficar impactadas e vão até olhar para você e falar, mas como você faz isso? Como você tem essa paciência? Como você tem essa excelência? Por que você faz desse jeito? Enquanto todo mundo é relaxado, por que você se empenha e faz o melhor? E você vai dizer, eu faço o melhor porque eu faço para Deus, eu não faço para as pessoas. E as pessoas vão ficar admiradas disso e vão querer conhecer mais o Senhor por causa da sua atitude, que a sua atitude possa trazer pessoas para Cristo, amém? E quando você faz alguma coisa para Deus, e as pessoas, elas ficam admiradas por isso, e querem conhecer o Senhor por causa disso, olha, o teu galardão é lá no céu, não é no contra-cheque no final do mês, mas é lá no céu. Está dando para entender? Então, muito bem, se você pode ter dons, ótimo, você pode ter ministério e dons, maravilha, mas tudo que você fizer, faça como para o Senhor, e você também vai ter um galardão no céu, amém? Não importa o que, tudo que você fizer, Deus vai te dar uma mente criativa, para que você possa colocar tudo isso na presença do Senhor, e fazer coisas maravilhosas para Deus. Então tudo o que fazemos, está sendo contabilizado nos céus, está sendo contabilizado nos céus, e quando nós chegarmos diante do tribunal de Cristo, tudo aquilo que nós fizermos, contabilizado, nós receberemos a recompensa, amém? Então vamos falar sobre a recompensa agora. O prêmio de cada um. O prêmio vem por conta das obras de cada um. Então, qual é o prêmio que nós vamos receber dos céus? E como será essa premiação? Bom, a Bíblia explica num texto aqui bastante interessante, que eu quero que você preste atenção, que você possa entender. 1 Coríntios 3, 10, 15 diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, o apóstolo Paulo falando, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou, nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Entenderam esse texto? Esse texto está falando do quê? Do tribunal de Cristo, e como acontecerá a premiação, e como as coisas se desenrolarão. Ele está dizendo que cada um é responsável pela sua vida espiritual. O apóstolo está dizendo que ele colocou o fundamento, e o fundamento é Jesus. O fundamento da nossa vida é Jesus, são os princípios de Deus, é o relacionamento de Deus com o Senhor. Esse é o nosso fundamento. Jesus é o nosso fundamento, Ele é a pedra principal. E um fundamento, quero te dizer uma coisa, o melhor fundamento é aquele que está mais profundo do que aquele que é feito no raso. Se eu quero construir um edifício, perguntem para Débora, ela sabe disso, ela é arquiteta.
Se eu quero construir um edifício, eu posso fazer um fundamento de meio metro? Não posso. Eu tenho que fazer um fundamento bem profundo. Quanto maior é a profundidade, maior é a altura que eu posso conquistar. Na vida cristã também é assim. Quanto mais fundo eu vou no meu relacionamento com Deus, quanto mais fundo eu vou no meu buscar a Deus, eu posso edificar o meu edifício. Agora, o edificar o meu edifício espiritual é minha responsabilidade. Mas veja cada um como edifica sobre ele. O fundamento foi lançado. O apóstolo Paulo fala que o fundamento é Cristo. Agora cada um de vocês é responsável por edificar a sua vida espiritual. E isso é importante no dia que nós estivermos diante do tribunal de Cristo. E como é que eu posso edificar, fazer este fundamento? O fundamento já existe, não é? Como eu vou criar esta edificação? Bom, aí eu preciso de planejamento, não é? Não posso sair querendo construir de qualquer forma. Eu preciso ter um propósito. Se eu não tenho um planejamento, pelo menos eu preciso acompanhar a obra. Não posso largar a obra de qualquer jeito. E o apóstolo Paulo fala que o edifício, a minha vida espiritual que eu preciso construir, eu posso construir de duas formas. Eu posso fazer uma obra, um edifício, o quê? De ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno e palha. Tem diferença desses materiais? Tem diferença? Tem diferença? Qual é a diferença desses materiais? Qual a diferença de uma casa feita de ouro, de uma casa feita de madeira? Custa a mesma coisa? Não. O valor é diferente, não é diferente? O valor é diferente. Uma casa de pedras preciosas é diferente de uma casa de palha, não é? É diferente. Então o que está falando é o valor daquilo que eu faço. Se eu estou construindo essa casa espiritual, o valor daquilo que eu faço, o valor das minhas obras, eu tenho que pensar. Eu tenho que fazer obras que tenham valor. E não fazer uma obra de qualquer jeito. Não apenas valor, mas qual a diferença entre o ouro e a palha? É a durabilidade, não é isso? Um ouro dura. Se chover numa casa feita de ouro, vai acontecer alguma coisa? Nada. Se chover numa casa de palha, no dia seguinte você vai ter que se mudar, não é? Não aguenta. Durabilidade. Então, duas coisas importantes das nossas obras. As nossas obras precisam ter valor. Eu tenho que pensar sobre isso. Tenho que refletir sobre isso. Tem que ter valor e tem que ter durabilidade. Não posso fazer uma coisa de qualquer jeito. Ela precisa durar. Então, aquilo que eu faço é a maneira com que eu construo a minha vida espiritual. E nós temos que ter a responsabilidade nisso. O apóstolo está dizendo que, olha, eu já lancei o fundamento. Agora você precisa saber como você vai construir a sua vida espiritual. Que tipo de obra você vai fazer? Ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno e palha? Eu tenho que decidir sobre isso. E temos que decidir agora. Então, quero te perguntar, qual o valor e a durabilidade do que você tem feito para Deus? Tem feito qualquer coisa? Deus está olhando isso e Ele está colocando isso na sua palavra para que nós prestemos atenção, para que nós possamos, quando chegar diante dEle, apresentarmos uma obra de ouro, prata, pedras preciosas. E por que eu preciso? Porque diante do tribunal de Cristo também haverá um fogo, né? Mas deixa eu falar uma coisinha antes, a respeito de ouro, você que está interessado em edificar a sua vida espiritual e fala, pô pastor, mas edificar logo de cara de ouro pode ser difícil. Mas eu me lembrei o tabernáculo. O tabernáculo é onde estava a presença de Deus, lá no Antigo Testamento. Se lembra do tabernáculo, como que ele era feito? Qual a diferença entre o tabernáculo e o templo? O tabernáculo, ele era feito do quê? De tecidos, pele de animais, madeira. Mas o templo era feito do quê? Vocês já leram lá? De ouro. Davi destinou toneladas de ouro. Sabe o que Deus falou no meu coração? Muitas vezes a gente começa a vida cristã construindo a nossa obra de madeira, feno,
Mas não devemos de nos contentarmos e fazer pequenas coisas para Deus. Temos que pensar em grandes coisas para Deus. Amém? Pensar em grandes coisas para Deus. Sermos mais consistentes. Fazermos obras de valor. Obras que duram. Por quê? Porque diante do tribunal de Cristo haverá o fogo do juízo final. No juízo final também haverá fogo. Ou melhor, será o lago de fogo e enxofre. Mas a finalidade do fogo no juízo final é diferente da finalidade do fogo aqui no tribunal de Cristo. Lá no juízo final, o fogo será para tormento eterno. Mas o fogo no tribunal de Cristo será para provar as nossas obras. Por isso que elas têm que ser obras de valor e de durabilidade. E isso é o que vai acontecer. Essas obras serão provadas. Mas como assim provadas? O valor daquilo que fazemos não está na magnitude do que fazemos, mas está na intenção pelo que fazemos. As suas obras serão analisadas não pela sua proporção, mas pela sua intenção. Sabiam disso? Olha o que diz a palavra de Deus que nos orienta a esse respeito. 1 Coríntios 4:5 diz: portanto nada julgais antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. O apóstolo está falando de quê? Que episódio é esse aqui? É o tribunal de Cristo. Olha o que ele fala: portanto nada julgueis antes do tempo. Não fica aí analisando, eu estou fazendo mais, estou fazendo menos, até que o Senhor venha. Se lembra da parábola? Se lembra da parábola dos talentos? O que aconteceu quando o Senhor voltou? O Senhor foi, o Senhor deu os talentos, foi. Quando ele voltou, prestou conta dos talentos. Não foi isso? Não foi isso? É a mesma coisa. Até que o Senhor venha. E quando o Senhor venha, ele vai fazer o quê? Ele vai analisar os desígnios do coração. Por que você fez isso? Ou por que você não fez isso? Ali na parábola dos talentos não era a quantidade que contava, porque um recebeu 5, outro recebeu 2, mas era a intenção. Os que queriam multiplicar e aquele que só queria esconder. E aí Deus vai analisar os desígnios do coração, e então ele vai dar o louvor, a recompensa. Está entendendo? Então é preciso fazer obras, mas é preciso analisar o nosso coração. Não podemos fazer obras para o nosso próprio agradecimento. A nossa obra tem que engrandecer a Deus, precisa alcançar vidas. Vamos dar um exemplo para você entender. 1 Coríntios 13, quando o apóstolo Paulo fala do amor, 1 Coríntios 13:3 diz: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Uau, entreguei toda a minha fortuna para os pobres, estou com muito crédito lá no céu. Não é isso? Não é isso que diz, não é, Provérbios não diz que quem dá ao pobre empresta a Deus? Se eu der uma fortuna para o pobre, uau, Deus vai ter que me pagar muito lá na eternidade. Bom, não é bem assim. Deus, ele prova antes. E prova o quê? A intenção do coração. Se eu não tiver amor, toda a minha fortuna foi desperdiçada. Está claro? A gente não consegue enganar Deus. Não queremos dar um jeitinho, fazer da nossa forma. Deus tem os caminhos dele, Deus tem as regras dele, e ele diz isso. Lá, antes de você receber o prêmio, a sua obra, aquilo que você faz, será provado. Você pode fazer as coisas, não dizer para ninguém, mas naquele dia vai ser provado. Ih, pastor, e agora? E se eu não fiz nada? E se eu não fiz nada para Deus? O que o texto diz? Bom, que você vai ser salvo. Pastor, assim, não entendi. Se eu não fiz nada, como é que eu vou ser salvo? Justamente porque a tua salvação não depende das tuas obras, depende de Jesus. Amém? Nós somos salvos não pelas obras, mas somos salvos por Cristo. Se vocês lembram o texto que nós lemos lá de Coríntios, você vai ser salvo
Porém, imagina a vergonha que você vai passar, vendo as pessoas receberem galardão e você não fez nada. Você gosta de passar vergonha? Ninguém gosta de passar vergonha. Mas lá no tribunal de Cristo, poderá ter essa probabilidade, você passar vergonha. E isso é tão sério que João, o apóstolo João, ele fala sobre isso. Filhinhos, 1 João 2,28, filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Quando o Senhor voltar e nos chamar para o tribunal de Cristo, ele voltar para o tribunal de Cristo, nós vamos estar diante dele, nossas obras serão provadas. Uns vão receber o seu galardão. E qual é o galardão que você vai receber? Tudo bem, você vai ser salvo, mas se a pessoa vergonha de não ter feito nada por quem fez tudo por você, eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso, porque essa é uma verdade que vai acontecer e você vai estar diante do tribunal de Cristo. Amém? Espero que esteja. Todos nós vamos estar. Já falei, se você não quiser ir para o tribunal de Cristo, você pode ir para o juízo final, mas só que lá não tem recompensa, junto com os incrédulos. Estão entendendo? É um momento de refletir, porque vamos estar diante do Senhor e vamos receber o galardão, a recompensa. E aqueles que receberão muita recompensa? E por que vamos receber recompensa? A recompensa, ela vai implicar naquilo que vai acontecer depois do tribunal de Cristo. Querem saber? Domingo que vem, não percam. O que vai acontecer com essa recompensa que receberemos e depois do tribunal de Cristo? Domingo que vem falaremos mais sobre a eternidade, mas hoje eu quero que você reflita como têm sido as suas obras para Deus. O que você tem feito para o Senhor? É uma questão que nós temos que pensar, que nós vamos chegar ao tribunal de Cristo. Que tipo de vida cristã você determinou viver? Que tipo de construção espiritual você está tendo na sua vida? De ouro, prata, pedras preciosas, ou de madeira, feno e palha? O fogo irá provar as tuas obras, o que você tem feito. Se você tem feito alguma coisa que não tem valor, que não tem durabilidade, ter feito uma vida cristã de qualquer jeito, o fogo vai consumir isso, e você não vai ter nada para apresentar ao Senhor. Mas se você tem buscado se aprofundar no alicerce, se você tem feito boas obras, não importa se você tem dom ou não, você tem feito as coisas como para o Senhor, você tem crédito no céu, e você vai receber o galardão. O Senhor nos chama para essa reflexão nessa manhã, e que você possa decidir na sua vida a fazer obras para Deus, que engrandeçam o nome do Senhor, para que naquele dia você receba o seu galardão, ao invés de você ser envergonhado. O que você vai querer receber? O prêmio, ou vai querer receber a vergonha? Que tal se nós orássemos agora e você falasse com o Senhor? Isso é muito sério, e que você possa se preparar para esse dia. Vamos ficar em pé. Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos esclarece, obrigado pela Tua palavra que nos chama, Senhor, à reflexão. Ó Deus e Pai, porque enquanto estamos aqui, nós temos a oportunidade de prepararmos-nos para a eternidade. Prepararmos-nos, Senhor amado, para aquele dia que estaremos diante de Cristo e no seu tribunal. E, Senhor amado, e naquele dia nós queremos receber recompensa, nós não queremos, Senhor, ser envergonhados. Por isso, Senhor amado, que o Teu Santo Espírito fale a cada um agora, nesse momento. O Teu Espírito Santo fala ao coração de cada um nesse momento, para que ele possa refletir naquilo que ele tem feito. E que hoje, Senhor amado, cada um possa tomar uma decisão diante de Ti, Senhor amado, de fazer obras para Ti. Obras que glorifiquem o Teu nome, obras que impactem as pessoas, obras que levam as pessoas a Te conhecerem, Senhor amado, sendo verdadeiras luzes neste mundo. Luzes que resplandecem, não luzes que estão escondidas.
Senhor amado, leva-nos a um compromisso verdadeiro e real contigo. É isso que nós oramos, Senhor, e que arda em cada coração esse desejo de fazer obras para Ti, esse desejo de fazer obras para Ti, de correr a vida cristã, para no final recebermos a recompensa que está à nossa disposição, que está nos aguardando. Senhor, nós oramos, pedimos a Tua bênção, abençoa cada um, em nome de Jesus, amém e amém.